Muito bem, estamos iniciando mais um programa Universo Presbiteriano. E hoje temos a alegria de receber a irmã Célia Profeta, viúva, mãe de 5 filhos, 4 mulheres e 1 homem, avó de 12 netos e 12 bisnetos, filha do reverendo Simval Filgueira de Moraes, pastor no leste de Minas Gerais. A irmã Célia é membro da Igreja Presbiteriana do Calvário desde 1963, quando ainda a igreja era chamada e conhecida como Capela do Calvário. Foi estudante no Instituto Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, JMC, na época do colegial, em Jandira. Irmã Célia, gostaria de agradecer a sua presença, de ter aceito o nosso convite. Todos os que estão assistindo e ouvindo, eu acredito que o seu testemunho de vida, a sua trajetória, pode muito edificar muitas vidas com a sua experiência, as mulheres jovens, as mais novas, como a orientação bíblica. As mulheres mais experientes ensinem as mais novas. Eu acredito que o seu testemunho vai ajudar bastante as novas mulheres, até porque essa geração precisa de referências. E acredito que a senhora é uma referência muito boa para as mulheres jovens, assim como a minha esposa, que provavelmente vai estar assistindo. Sim. Futuramente as minhas filhas. Né? Tá bom, também desejo que acrescente alguma coisa para alguém. Tá certo. Né? Há 22 anos, a senhora redigiu um livro com a colaboração das suas filhas, Lilian, Emília e Suzana, que fizeram a capa, a revisão e a editoração do livro. Eu gostaria de saber se você poderia contar para nós como foi esse processo e qual foi a motivação por trás dessa obra. Por que vocês fizeram esse livro chamado Memorial de um Pastor? Tinha uma porção de livrinhos, de cadernetas, espalhados numa gaveta, e precisava de arrumar. Uhum. E eu fui mexendo e vi que eram dados escritos pelo meu pai. E comecei a ler, achei interessante. Fui copiando aquelas cadernetinhas, copiando. Aí a Lília viu, achou interessante eu estar copiando, a mamãe gostou também, copiei todas. Resolvemos ver se a editora presbiteriana poderia publicar. Alguém achou muito interessante o livro e publicamos. Foi pela Sociedade Cristã Evangélica de Publicações. Isso. Muito bem. Aí, nada foi procurado, viu, gente? Foi acontecendo. Não teve planejamento inicial nenhum. Publicamos, cada um fez a sua parte, como está aí. Uhum. E tinha o Supremo Concílio lá em Vitória. Uhum. Aí nós tínhamos feito uma parte de livros, saí, entreguei, pedi licença lá no Supremo Concílio, falei, eu queria apresentar um trabalhinho para vocês. Aí fui de pastor em pastor, fui entregando. No dia seguinte, sério, nós precisamos falar com você. Foi uma choradeira essa noite. Todo mundo leu o livrinho lá do seu pai, e foi uma choradeira tremenda. E agora, nas reuniões que nós já tivemos, nós não vamos mais dividir a igreja, que eles iam dividir a igreja presbiteriana do Brasil. Assim, Ou seja, o livro funcionou como algo reconciliador. Reconciliador. Olha só. Pelas histórias do papai, as lutas do papai. Então, Ao trabalhar com as filhas e toda a família envolvida nesse projeto,
te trouxe alguma satisfação de estarem todos juntos no mesmo propósito? Não tinha projeto. Não tinha. O projeto era só de Deus. E era a intenção do seu pai publicar os escritos dele? Lá no meio dos escritos, em algum lugar, ele se fala numa possibilidade de ser um dia publicado aquele trechinho que ele tinha escrito naquele sim, lugar. sim, sim. Não como um livro total. Mas eu acredito que ele ficaria gente. feliz, né, de saber, né, que vocês Sim, conseguiram muito, publicar. muito, Que interessante, muito interessante. A minha avó ainda pegou. A vovó, a mãe do papai, foi a primeira pessoa do Espírito Santo a conhecer o Evangelho. A sogra dela, do sogro dela, tinha ido ao Rio fazer compras. E no trem, ele encontrou o reverendo Matatias Gomes dos Santos. Aí o reverendo Matatias falou, olha, o senhor precisa de ir na cidade de Calçado, porque a minha nora gosta muito de coisa de religião e ela vai gostar do que o senhor está falando aqui para a gente no trem. Aí o reverendo Matatias foi ao Alto Jequitibá e pegou aquele braço da Central do Brasil, que dirigia para Minas, e desembarcou em São José dos Calçados. Aí ele arranjou um burro e foi até Calçado. E lá ele foi na venda do meu avô, que era maior da cidade, e ele era comerciante de frescos molhados e produtos estrangeiros. Era o título dele. Ele tinha muita mercadoria importada, tanto que a minha cama era austríaca, a sala de visitas da minha casa também era austríaca, mas tudo assim, dos secos e molhados do meu bisavô, do meu avô. E, bom, a vovó começou a ler a Bíblia. Gente, eu estou querendo falar bem certinho que isso é história. Fica à vontade, né? É um bate-papo. Né? É. O vovô, então, convidou o reverendo Matatias para ir lá na cidade. E ele foi. A venda do meu avô era muito entulhada. Então, eles arranjaram com um outro Moraes, que é a família do reverendo Benjamin Moraes, que foi pastor da igreja de Copacabana. Tinha espaço bastante na farmácia, né, para poder ter espaço para tomar injeção, essa coisa toda. Uhum. Puseram as cadeiras lá e o reverendo começou a expor. Ele não estava fazendo uma pregação. Eles queriam saber o que era ser protestante, que nunca tinham visto. Uhum. E aí ele falou, expôs a Bíblia bem tranquilo, bem pormenorizado. E quando ele terminou, ele falou, eu quero fazer umas perguntas agora. Quem aceita Jesus como seu Salvador? A minha avó levantou na mesma hora. Aí todo mundo bateu palma, não sei o quê e tal. E aí uma outra senhora também, essa ficou sempre solteirona, eu conheci muito. E também se levantou. E a vovó, então, foi a primeira pessoa do estado do Espírito Santo a conhecer
a Bíblia através da igreja presbiteriana. Uau. E a vovó foi fiel até a morte, já bem idosa. Essa era a minha pergunta, porque não necessariamente uma manifestação pública, ela é perene, ela é duradoura, Exato. mas nesse caso houve realmente uma conversão. Exatamente. Existiu essa perseverança dos santos, né? É. Muito bom. E além da perseverança dela, ela levou, de começo, ela já levou uma porção de gente. Porque por ela se levantar e tudo, outros se levantaram e começaram um grupo que se reunia sempre para ler a Bíblia juntos e orarem juntos, até que pôde começar a fazer uma igreja, que foi muito perseguida. O meu avô desapareceu, nunca se encontrou. Ele era muito conhecido, um homem muito bonito. Então, não se sabe o que aconteceu com ele. Durante anos, o meu pai estudava já no seminário em Campinas e ficava procurando saber, quem sabe se ele ficou louco, está andando por aqui, qualquer coisa assim, né? Porque o meu avô, meu avô, era de Sorocaba. Tá? Então, não é tão esse longe sumiço... para nós, né? É. Não é tão longe para nós. Para nós não. Mas esse sumiço é traumático, porque não se sabe o paradeiro, né? Então, né? O que sempre se pensou é que ele foi morto e deram o corpo para cachorro comer. Por conta da perseguição. Perseguição. Sabemos que o reverendo Simval, seu pai, teve um papel significativo em sua vida. E a gente gostaria de saber, você pode compartilhar um pouco sobre a trajetória dele e a sua influência na comunidade presbiteriana e na sua família. Qual que foi a figura paterna do reverendo Simval para a senhora? Para começar, o papai era um homem muito bonito. É? Uma muito característica... bonito mesmo. E era muito inteligente. É ele tinha aqui, uma né? letra, Na capa. E tinha uma letra linda. Uhum. Então, na igreja presbiteriana, para aquela região lá, sul do Espírito Santo e leste de Minas, tem muita ata escrita com a letra dele, escrita por ele. E ele era de família bem... deixa eu falar. Bem classe média alta, Uhum. né? Ele tinha possibilidades de estudar. E a família tinha disposta a vida do papai para ser médico, para ir para o Rio, fazer curso de medicina e tal. Mas ele se sentiu chamado para o Evangelho, para o pastorado. Então, ao invés de ir para o Rio fazer medicina, veio para Campinas para fazer o seminário. E como que a família reagiu? A família todo apoio total. Deu apoio? Apoio total. Olha só. Porque é muito comum acontecer da família não querer isso, né? Porque você estudou para ser médico, vai ser pastor? Como assim? Pois é. Olha que interessante. Então a família já entendeu esse chamado, já era algo mais... Todos assumiram isso com muito prazer, com muito carinho, né? E, bom, aí em Campinas, ele ficou conhecendo a minha mãe, que era de Rio Claro. De outra família presbiteriana também, de 3, 4 gerações. Olha. E dos primeiros presbiterianos daqui do estado de São Paulo. Cidade de Rio Claro é próxima de Campinas? É. É próxima? É. Naquele tempo era tudo
o trem da Paulista. Uhum. Então, funcionava quase como um trem de, como é, subúrbio, por aqui, né? Tinha muito trem todo dia e tal. Sim, sim. E, pois é, papai e a mamãe se casaram e ele foi exatamente na Revolução de 1930. O papai foi chamado do Exército para servir uma tropa lá, não sei de que lado que seria, Uhum. mas e o papai estava casadinho de novo, indo para Minas para ser pastor. Aí a gente deu muita risada sempre na vida, Uhum. do papai se escondendo no banheiro do trem, quando o chefe do trem, como é que chama? O maquinista? Não, Não? que vai recebendo os bilhetes das passagens. Não É, sei. sumiu o nome agora. Você não lembra? Comprador, comissário. Mas o interessante é ele se esconder no banheiro para não ser pego, para não ser obrigada a servir o exército e poder ser pastor. Bom, aí chegou em Vitória, encontrou a minha avó, encontrou as minhas tias, e que minhas tias já estudavam Uhum. em Vitória, não lá em São José do Calçado. E aí, o papai foi para Resplendor, que é leste de Minas, no Vale do Rio Doce. E lá ele morou de 1930 até 1959, por aí, quando ele foi ser pastor em Belo Horizonte. E que lições que marcaram, que lições que ele trouxe para sua vida, que você lembra, que te marcou? Você lembra de alguma? A morte do meu irmão. Que você há pouco estava comentando, se chamava Maurício, é esse? É. Exato. O Maurício nasceu com defeito no coração. Logo que ele morreu, foi feita a primeira operação no coração aqui no Brasil, e o menino chegou, eu conhecia essa pessoa que foi operada, já com uns 30 e tantos anos e vivendo bem. Tá? Eu conhecia ele desde pequenininho, mas vivendo bem, está pelos 30, 40 anos por aí. Bom, aí o papai nos preparou para a morte do meu irmão. Ele falou sobre a esperança do crente, o que Deus quer de nós em vida e o que nós receberemos a partir da nossa morte, como é o céu, como é estar na presença de Deus, como é a vida em Cristo. Mas ele explicou de uma forma assim bem infantil para nós aprendermos aquilo. E outro dia, conversando com meu irmão, ele fala: Célia, foi marcante para nós, né? O papai falar da vida eterna com Deus no céu. E num momento difícil, né? Num Momento onde ele está difícil. falando sobre a morte do Do filho. meu irmãozinho, Do filho. do filhinho dele, né, com 3 anos. E ter que segurar suas emoções, passar um conhecimento bíblico, ensinar como função de um sacerdote. É.
Impressionante. E há poucos anos, 1 ano e pouco, morreu a minha irmã, já deixando filho, neto, bisneto. E a gente estava lembrando disso, como o papai nos preparou tão bem para viver, né? Porque quem tem segurança para depois da morte, tem a vida segura, né? Uhum. A morte não é um peso, Uhum. que para todo mundo a morte é um peso, né? Uma Mas você tá anomalia. Nós não fomos feitos para isso? Para todas as pessoas. E não é morreu e acabou. Morreu e começou, Uhum. né? Que a vida realmente é a nossa vida na presença de Deus, né? A vida é... E nem todos têm essa dimensão. Não tem. Dependendo dos pressupostos que são impostos por esse século, por esse mundo, às vezes a gente não tem essa ideia tão ampla sobre a vida, Pois é. tão enriquecida É. pela Bíblia, pela palavra de Bíblia. Deus. É. Você já respondeu a próxima pergunta que eu faria. Sim. Mas muito Que bem, então nós estamos que bem seria? sintonizados aqui, que seria exatamente isso, É. como que a sua fé foi fortalecida pelo testemunho do seu pai. Mas quero também saber, nós já entrando aqui no terceiro bloco, a trajetória pessoal sua. Além da jornada ao lado do reverendo Simval, sua própria trajetória também é inspiradora. A senhora sempre teve o desejo de cursar o Instituto Presbiteriano, JMC, ou foi algo que aconteceu? Olha, a coisa também totalmente de Deus. O papai morava em Resplendor. Não podia, ele se sentiu chamado para aquele ministério. A mamãe assumiu com ele aquele ministério. Isso é muito importante. Aí nós tínhamos de ir para internato. Era um terror ir para internato. Então, duas coisas só para nós ouvintes, às vezes não temos essa dimensão do que é o internato, precisava saber. E onde fica Resplendor? Resplendor fica nas margens do Rio Doce, Ah, sim. Leste Tá? de Minas Gerais. em Minas Gerais. Tá bom. E é um lugar privilegiado porque tem a estrada de ferro que sai de Vitória e vai até Belo Horizonte. Então não é mato. Nunca foi mato de tudo, né? E tem muito minério na região, por isso se chama Resplendor, muita macaxeta, muito avião antigo, dos primeiros aviões, tinham a macaxeta tanto para isolante como para transparência, né, para poder ver fora. Malacaxeta? O que seria isso? É um minério. Um minério? Macaxeta. É lindo, viu? É. Mais ou menos você jogar purpurina assim, para tudo brilhar. É bonito. Bom, então... E a questão do internato? O internato. Internato é a tragédia da minha vida. Eu só penso agora, velha, em casa de velho, de forma nenhuma. Já chega de internato. Não havia tanta escola como existe hoje. Então, a gente teria, se não tivesse uma escola na sua cidade, você tinha de ir para outra cidade. Uhum. E aí, a escola tinha uma casa, em geral, procurava uma casa que tinha... eu vou dar um exemplo de uma série. É como se fosse um alojamento? A escola tinha uma casa onde ela hospedava, cuidava das crianças que iam estudar lá. Uhum. Então, a gente morava na escola, estudava na escola, sofria na escola.
E às vezes a comida era muito boa, às vezes era intolerável. Às vezes a gente tinha cama boa, às vezes dormia muito mal. Não era fácil. E longe dos pais, E longe dos pais. Via os pais de quanto tempo? Ou não via? nas férias. Só nas férias. Nas férias. Que, em geral, Difícil mesmo. bastante tempo. Eu não sei se as Eu sei. crianças de hoje aguentariam esse sofrimento aí. Pois é. Talvez por isso que fez tanta gente de espírito forte, Uhum, né? uhum. É uma geração forte, é. Uma geração forte. Podia acontecer como uma colega minha, coitadinha. O pai dela era auxiliar de pastor, era um evangelista. Então, se o pastor ganhava pouco, o evangelista ganhava metade. E a mãe dela fazia doces deliciosos. Mandou para ela uma mala cheia de doces deliciosos. E ela guardou por baixo do travesseiro para a gente não avançar nos doces dela durante. Assim, acontece que as baratas não pediram licença. E de manhã, aquela menina que tinha um cabelo comprido, aquela trança que vinha até o joelho, foi passar o pente e o cabelo foi junto. Comeram quase que a trança dela toda, As baratas? as baratas. Comeram o cabelo dela? Roendo o cabelo dela. Eu descobri esses dias que barata tem mandíbula. Ela realmente morde. É curioso Você isso. pensou que judiação. A menina Economizou no cabeleireiro. Trágico, foi né? trágico, Você não- trágico. Foi triste. Quais foram os desafios que a senhora enfrentou em sua caminhada pessoal? Talvez espiritual também. Olha, esse tempo de mocidade foi muito difícil. Muito difícil, porque eu não queria sair do padrão moral e de vida que eu tinha aprendido em casa, que tinha adquirido em casa. E lutar de repente, praticamente só. Né? Uma colega ou outra tinha o mesmo padrão, mas não eram todas. Uhum, uhum. Né? Não eram todos. As escolas, eu estudei em Caratinga, no ginásio Caratinga, que era o diretor, era pai de uma pessoa super conhecida hoje, a Miriam Leitão. Miriam Leitão, Miriam Leitão. que é jornalista na Rede Globo. Não sei nem se ela está lá, Nem mas... sei. mas ela é realmente Mas ela é bem conhecida. bem conhecida. Ela era a quinta ou sexta filha desse casal. Uhum. Bom, então eu estudei lá em Caratinga. Depois de Caratinga, a minha tia chegou em casa e eu tinha chegado um trem antes dela. E eu cheguei, fui direto para o quarto, abri um lençol em cima da cama e peguei pente fino. Quando minha tia chegou, no trem seguinte, eu tinha 110 piolhos presos ali naquele lençol. Aí a minha tia, que morava em Cachoeiro da Pimirim, resolveu que eu não ia mais pegar aqueles piolhos em Caratinga. Então, ela abriu a casa dela em Cachoeiro de Itapemirim, a terra desse cantor. Como é? Roberto Carlos. Eu estava marchando na escola, quando o Roberto Carlos foi prejudicado, que teve o problema dele, da perninha dele, coitadinho.
E a tia do Roberto Carlos era minha companheira de oração da vovó. Todo dia. Tinha lá os dias delas, elas eram muito organizadas. Só por curiosidade, a tia do Roberto Carlos era Crente, protestante? presbiteriana, Olha só, porque o Roberto Carlos é católico. não sei, Eu acho que ele é católico. não sei. Interessante. Ele frequentava a escola dominical. Ele? Aham, Ah, é? com a tia. Não era... eu nem sei, porque isso faz tanto tempo. Né? Bom, então, Irmã Célia, olhando para trás, o que você considera que foi a sua maior realização a realização da minha vida, na sua vida? acho que ainda não teve, não. Acho que ainda não tem. A vida tem sido sempre de luta aqui, de luta ali, de luta lá. Não tem nada que eu possa dizer, fiz isso. Não, mas Deus fez uma coisa comigo para cá, outra coisa para lá, Uhum. assim. Mas, olha, eu gosto quando eu sento lá na igreja e vejo no coro alguns que foram meus alunos da escola dominical. Sinto muito feliz. Outra coisa que eu fiquei muito realizada, quando abriu a igreja presbiteriana ali na entrada da USP, eu não sei que nome que ela tem agora, mas ali na entrada da USP, foram eleitos 6 presbíteros. 5 foram meus alunos de escola Uau. dominical. Aquilo é uma alegria imensa. Então, a minha realização é ver meus alunos da escola dominical sendo bons crentes, os filhos deles permanecendo na igreja, né? Eu tenho notícia de uma menina que deu trabalho na igreja, tremenda. E ela é uma pessoa muito importante hoje. Na Suécia. Não é lindo? É realizador. É uma das maiores realizações que alguém pode sentir, Pois essa é. satisfação de poder discipular alguém e essa pessoa mentoreada é alguém que é relevante, Pois é alguém que também transforma vidas. Pois é. Poderia nos dizer um pouquinho mais sobre o doutor Oswaldo Profeta e a sua trajetória como delegado e escritor? Tá. Interessante. Eu tinha um namorado. Desde criança. Era nosso vizinho lá em Resplendor. Ele era a paixão da minha vida. Mas o papai foi ser pastor em Belo Horizonte. E ele falou, lá em Belo Horizonte eu entro na igreja. Aí na porta, ele foi a Belo Horizonte. E depois do culto, ele estava lá na porta. Ele falou, falei, você não entrou? Ele falou, nunca vou entrar. Aquilo foi lá no fundo do meu coração. Não posso casar com ele. Ah, tá bom. Porque pai e mãe, se não dá tudo certo, Uhum. a gente equilibra. Mas Deus... Era sim, inegociável. inegociável. Porque se eu casasse, ele ia falar, eu não te falei? Uhum, uhum. Estava avisado. Você já tinha alguns princípios bem firmados na sua vida, né? Eu já tinha 20 anos, né? 20 anos. Aí eu encontrei um rapaz lá da igreja que era, mas ele era tão exibido. Mas ele era exibido demais. Ele era segundo tenente da FAB. E ele não vestia roupa de gente. Ele só usava a farda da FAB, porque ficava pomposo.
né? Falava, que baiano mais desmanchado. E o baiano atrás de mim. Ia atrás de mim, ia atrás de mim, ia atrás de mim. Por fim, o baiano ficou. E o meu grande amor saiu porque quis, né? E o baiano ficou. Daí eu fui... O baiano soube usar uma arma muito séria, muito certa. Ele começou a ter dúvidas espirituais. Ele usou de estratégia? Não era bem estratégia, mas foi. Coincidiu. Então, e aí foi indo, a gente foi se ajeitando bem. Ele tirava as dúvidas com a senhora? Tirava. Ah, tá bom. Então você estava como conselheira dele. Mas não podia falar essa palavra, porque ele Não. ia morrer, né? Baiano? Baiano não vai, né? Ele não aceitaria? O quê? Ele não aceitaria uma... De forma nenhuma. Baiano. Bom, então, aí o Oswaldo ficou, né? Ficou por muitos anos. E foi um bom marido, muito, muito bom marido, muito correto, muito honesto e bom pai, muito bom pai. Uma vez, o meu tio meu falou, manda o Oswaldo embora, ele é louco, ele vai nadar, ele cai no mar, lá na distância. Quem conhece o litoral lá de Guarapari, sabe? Tem umas pedras bem longe do litoral. Ele vai lá naquela distância, pula. Ele não se importa com os... do caramujo, não, aqueles... Marisco? Aqueles mariscos na pedra. Ele cai na água, ele se corta todo. Ele é louco, ele é louco. Larga dele. Não. Filho precisa de pai. É louco, mas filho precisa de pai. E Oswaldo foi um ótimo pai. Muito, muito, muito bom. E ele como delegado, como escritor, a senhora disse que ele era tenente da FAB. É tenente isso? da FAB. Ele se tornou delegado depois? Você fez uma pergunta fantástica, porque um dia, lá na Dinamarca, estava um grupo grande de amigos da minha filha, e a gente contando, e foram contando. De repente, uma das meninas falou assim, mas que idade que ele tem para fazer tudo isso? E pelas coisas que a senhora já falou, ele já tem uns 100 anos. Não, ele fazia tudo de uma vez. Ele tinha uma agilidade tremenda. E ele... Olha, o Oswaldo, o pai dele era pastor batista, lá no interior. Vendo tudo, revendo tudo. Ele era um judeuzinho de olho torto que andava com um pastor inglês que procurava os judeus perdidos no Nordeste. E ele andava com ele, escrevia e passou tudo isso para o filho. O Eduardo, o Oswaldo escrevia
gostava de escrever, escrevia bem, deixou 4 livros escritos. 4 livros? 4 livros escritos. E... Você lembra o nome de algum dos livros? Deixa eu ver. Para pensar assim agora. Ai, ai. Canudos, né? Canudos. Canudos. 007, não tinha? É. 707. E ele escreveu um pequenininho, que era o melhor livro dele. Não estou lembrando. O quê? Sobre o Lincoln. Não, do Lincoln ele não publicou. O Lincoln, eu juntei uma cesta desse tamanho, assim, dos 50 por 30, cheia de papel. Ele escreveu aquela, cheio de papel. Ele repetiu a mesma coisa umas 40 vezes. O mesmo trecho sobre o Lincoln. Não escreveu o livro, né? E deixa eu ver mais o quê. Então, mas o Oswaldo era muito, muito, muito interessante. Mas o Oswaldo escrevia muito, muito, muito para chorar os sofrimentos da adolescência dele, principalmente da infância da adolescência. Era quase um desabafo. Exato. Há algumas coisas que são muito tristes. Uhum. Muito tristes mesmo. Porque vocês sabem, o judeu sempre é perseguido, né? Uhum. E só não para é uma entender. vida fácil. O doutor Oswaldo, ele era baiano, judeu. Não, ele era baiano. Baiano. Uhum. Só que, sabendo as histórias em volta, Uhum. vê que a família era toda judia. Que nós temos muito, muito, muito judeu que, na época da Inquisição, faziam muito isso, punham o pessoal no barco e jogavam no mar. Isso aqui no Brasil? De Portugal para cá. De Portugal para cá? Aí, e muitos se escaparam. É o caso daquele que portou aqui no Brasil. João Ramalho, também, em São Paulo. João Ramalho, isso mesmo. Tá? E, então, uma tia, uma das avós do Oswaldo, morava lá no Tocantins. Ela era muito rica. E aí o genro dela era senador e estava no Rio. E ela pediu para o senador levar uma Horas Marianas para ela. E o senador só lembrou isso na hora de embarcar. Aí ele correu e tinha lá uma casa, artigos religiosos. Ele entrou e comprou do missionário inglês uma Bíblia. Comprei uma Bíblia maravilhosa, com capa de madrepérola, com dourado, com ouro em volta, chavinha para fechar. Um negócio maravilhoso que nós nunca encontramos. E levou, entregou para a velha, lá no Tocantins. A velha começou a ler e falou assim, peraí, isso aqui é a história da minha família. Isso aqui é a história da minha família. E foi lendo, e cada vez mais maravilhada. Isso aqui é da minha família. E ela tinha muitos escravos, muita gente. E ela começou a ler para a turma toda as coisas
da Bíblia, que tinha ido no lugar de Horas Marianas. Quando chegou o primeiro pastor lá, tinha uma igreja pronta para ser batizada, com 40 pessoas, adultos. Né? E eu acho que isso é um legado maravilhoso, né? Uhum. É maravilhoso. Sim, sim. E eu gostaria de saber, para nós encerrarmos a nossa entrevista, infelizmente, né? Qual conselho a senhora daria para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, com a sua experiência de vida? E eu digo conselho para permanecerem firmes na fé cristã. Você tem algum conselho? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Obedeça tudo que você lê. Não é obedecer de... Menino, senta aí e cala a boca. Não, não é isso. Uhum. Siga os conselhos. Siga a trajetória que a Bíblia dá na vida da gente. Deus faz coisas maravilhosas na vida da gente. Maravilhosas mesmo. E que parecem impossíveis. E não deixa a gente sozinho. Nunca. Nunca, 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 nunca. Quando você pensa que você está só, não. Tem um batalhão atrás de você, com você, dando a mão para você. Né? E Deus é maravilhoso. Para Deus, nós somos preciosos. E com Deus, a maravilha de Deus é que Ele criou todas as pessoas. Não pode ser de olhinho puxado, pode ser branquérrimo, pode ter cabelo loiro, mas também pode ser escuro, e muito escuro, né? Ter cabelo enroladinho, pode ter cabelo esticadão. Para Deus, a alma é que é importante. É o amor por Deus. É maravilhoso pertencer a Deus. Viu? E Deus nunca, 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 nunca deixa sozinho. Muito bem. E Ele satisfaz a alma da gente. A satisfação da alma é uma coisa preciosa, que nada na vida, né? Pode tomar um pileque, pode comer uma comida deliciosa, pode ver uma peça maravilhosa no teatro, qualquer coisa assim, mas nunca, nunca, nunca chega ao conhecimento, à vivida, à dependência de Deus. A maior das satisfações. É completa. É completa. Deus não deixa sozinho. Né? Muito bem. Aqueles que estão nos assistindo, eu agradeço a companhia de todos. Quero agradecer o aceite para essa entrevista, para essa conversa e tantos conhecimentos aqui, onde a senhora enriqueceu e colaborou para a edificação daqueles que estão nos assistindo. Então, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe essa conversa que eu tive com a minha irmã, Célia Profeta, e curta, nos ajude aí a crescermos no canal para que tenha bastante visualização e muitas pessoas sejam edificadas com essas nossas entrevistas aqui. Muito obrigado, irmã Célia. Me amarraram, me trouxeram e eu desejo que vocês aproveitem alguma coisa. Desenvolveu muito bem. Muito obrigado. Deus não deixa a gente sozinho. Fica aí, essa frase. Deus não nos deixa sozinhos. Muito bem. Muito obrigado.